Bem, ainda sobre Fux, vamos recordar hoje uma entrevista de 9 de abril de 2013 do ex-ministro José Dirceu, em nota publicada no dia seguinte no portal UOL. A manchete: Fux disse que ia me absolver, diz Dirceu. Vou ler aqui um trecho da matéria para vocês, aspas. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, condenado no julgamento do Mensalão, afirmou nesta terça-feira que foi assediado moralmente pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, durante 6 meses. Essa pressão aconteceu, segundo Dirceu, quando Fux ainda era ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e desejava ser indicado para uma vaga no STF. A reunião entre Dirceu e Fux ocorreu, segundo o petista, num escritório de advocacia de conhecidos comuns. Ao relatar o encontro, o ex-ministro fez uma acusação grave. Disse não ter perguntado nada e que Fux tomou a iniciativa de dizer que ia me absolver. Para Dirceu, Fux já deveria ter se declarado impedido de participar desse julgamento do Mensalão. Fux foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff para o STF no início de 2011. Durante o julgamento do Mensalão, votou pela condenação de Dirceu. Fecho aspas, é um trecho dessa reportagem. Zé. É aquela história, né? Mensalão eu mato no peito, né? Na verdade, nós já falamos aqui o seguinte... Eu gosto da parte da Constituição que diz que o presidente da República indica ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o presidente da República renova a força política do país e atualiza o que pensa a população. Então, ele tem conceitos, ele tem força popular, qualquer que seja o presidente que está no palácio, é eleito pelo povo. E o Congresso faz essa batina através do Senado Federal. E depois que o ministro toma posse, que coloca aquela capa preta nas costas, ele fica definitivo, ele não pode sair. E aí ele descobre que dá uma banana para quem o indicou, para quem o aprovou na sabatina e vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que alguns não cortam esses laços. É simples, senhores ministros. É só cortar o laço. Muitos fazem isso. O próprio Fux fez isso. Né? Prometeu e depois condenou. Ou seja, Fux não alisou o PT. O presidente do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo ex-presidente Lula. Fachin é a mesma coisa, o ministro Edson Fachin. Outros não, demoram a cortar os laços ou nunca cortam, né? E aí que mora a dificuldade. Outra maneira de indicar ministro do Supremo seria através da própria carreira dos magistrados. Isso formaria ali uma política, formaria um grupo corporativo semelhante ao que aconteceu no Ministério Público Federal, em que foi criada aquela história da lista tríplice, que acabou produzindo corporativistas e o presidente Jair Bolsonaro teve a sabedoria de fugir desta tendência ali do Ministério Público e desta lista tríplice. Diga, Augusto. Só queria complementar o comentário dizendo o seguinte, ele também prendeu o Congresso, Alexandre de Moraes, a Câmara dos Deputados, pelo menos, ao prender o Daniel Silveira. A Câmara está na cadeia, né? Mexeu com um, mexeu com todos, embora a Câmara tenha aprovado a prisão. Então, ele prendeu pelo menos prendeu quem foi contra essa prisão, quem teve a coragem de agir com mais dignidade. Essa conversa do Fux, ela é verdadeira? Se é verdadeira, ele tem que tomar alguma atitude. Ele está sob suspeita gravíssima. Em qualquer país civilizado, ele estaria fora do Supremo. Agora, é mentira? Então tem que seguir as leis do Alexandre de Moraes e mandar prender o Zé Dirceu. Prenda, insulto gravíssimo. Ele está dizendo que o ministro vota conforme os interesses do réu, a quem deve favores. É isso. Agora são 6h33. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Eu acho que a gente assiste, né, quer dizer, na trajetória de vários desses ministros do STF, e não são só desta composição, não. Eu lembro de acompanhar, né, a ascensão desse narcisismo bruto, desmedido, em ministros da máxima corte judiciária, né? Eu lembro de acompanhar figuras assim de uma vaidade incomensurável, né? A vaidade é uma característica do ser humano e associada a virtudes não tem problema.
Agora, o que aconteceu foi que, e nós vimos aí pela ascensão do ministro Fux, que é muito parecida com outras, né? Aquele esforço, né? Aquela gula por aquele posto, que ele até se perdeu da finalidade. Por que eles querem tanto, né? Aquele poder? Eles chegam lá e até se perdem, né? Porque um poder desse tamanho, só para você exercer vaidade, cansa. Talvez por isso eles estejam completamente perdidos nas suas finalidades, né? E o que nós estamos vendo de um tempo para cá, eu lembro bem da chegada do ministro Luiz Roberto Barroso no STF, julgando o caso do Mensalão e já trazendo ali um nível de subjetividade, né, nas suas interpretações, os embargos infringentes. Ele praticamente decretou que a quadrilha do PT, que já agia como quadrilha e depois aprofundou as sementes ali já plantadas do Mensalão para o Petrolão, o ministro Barroso, ele criou ali uma literatura para dizer que a quadrilha não era uma quadrilha. Os embargos infringentes trazidos pelo ministro Barroso na sua chegada à corte, eles praticamente anistiaram os criminosos do PT daquele crime. Então, a partir dali, foi mais fácil para a quadrilha petista aprofundar o Petrolão, porque ela ficou com uma dívida à justiça mais baixa. Todos esses aí sofreram e sofrem desse tipo de tentação personalista, isso é evidente. O ministro Alexandre de Moraes, também nós acompanhamos a sua carreira meteórica, né, passando pelo Ministério da Justiça e indo muito rapidamente para o STF. Não haveria problema se fosse assim, mas ele chegou muito afoito. Ele chegou achando realmente que aquela toga lhe daria superpoderes. E é assim que nós estamos assistindo os atropelos da lei e da legalidade em atos de vontade e de vaidade desse ministro do STF. Perfeito. E antes de seguirmos, reforço aqui o convite. Deixe seu like e se inscreva também no nosso canal. Você, Ana, queremos ouvi-la também sobre essa reportagem que destacamos do ex-ministro José Dirceu, relatando ter sofrido pressão indevida lá em 2013 do ministro Fux. Na verdade, acho que isso retrata o que estamos vendo aí por parte de vários ministros, né? Nós vimos recentemente, vocês lembram do Gilmar Mendes chorando, um vídeo enaltecendo a maravilha da defesa dos advogados do Lula, chorando, comovido, pegou um copo d'água, bebeu água, chorando. O que dizer sobre isso? Não é mais uma corte constitucional há muito tempo. Eu volto a falar, nós precisamos salvar o STF desse STF, porque essa corte é importante demais para a nossa esfera institucional, para a harmonia e independência dos três poderes, porque o Aras falou em harmonia no discurso dele. De novo, falamos a semana passada, harmonia já tem entre o Legislativo, entre o STF, entre a Câmara, entre o STF, entre o Senado, entre o STF. O STF fez o que fez com uma prerrogativa importantíssima da Câmara dos Deputados em relação ao deputado Daniel Silveira. A Câmara não fez nada. Essa harmonia já existe, só que dentro dessa harmonia, o povo está de fora. O que nós queremos é independência. Então, acho que vale aí a gente começar a cobrar da nossa gloriosa Polícia Federal, inclusive, que não cumpram ordens inconstitucionais. Inconstitucionais. Porque a partir do momento que a Polícia Federal começar a não cumprir ordens inconstitucionais, certeza absoluta que o povo vai ficar do lado da Polícia Federal. Aquele choro de Gilmar Mendes só serviu para mostrar que no peito de um cínico também bate um coração.